Buonasera. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me compreendendo? Existe a tradução para português e para inglês também. Boa noite, eu sou Marco Zatterini, trabalho para La Stampa, que é uma startup que começamos em 87 e seu objetivo é dar informações. Tivemos algum problema, nasceu em 1800, na verdade, no final, e tivemos problemas em termos de direitos sociais e alimentação. E estamos defendendo estes direitos, nem sempre atingindo os resultados mínimos que seria desejável. É por isso que Terra Madre organizou essa conferência, esta palestra para falar dos direitos sociais, da justiça social e de como seja importante que haja nutrição ou alimentos para todo o mundo e que haja uma maneira de produzir os alimentos que seja respeituosa do planeta, dos nossos desejos, da dignidade daqueles que comem e que não querem ser comidos, por outro lado. Antes de dar a palavra ao presidente de Slow Food Itália, estamos aqui com Antônio Justo Mendes dos Santos, que é brasileiro, ativista de Slow Food e é presidente de algumas cooperativas. Ele tem feito muito para o Brasil. Aqui à direita temos Vitória Tauli Corpus, que é uma líder indígena do povo Cancana e Igorot, que são tão pequenos que nem tem uma página na língua italiana em Wikipedia. Então, seria interessante que alguém escrevesse essa página para passar essa informação. Uma população, é um povo muito importante. E que tem um problema na cultivação do arroz, porque o bem a água é insuficiente, o bem é excessiva. Vili Peyote, todo mundo conhece, é um rapper e também luta para os direitos em todos os teatros do mundo. E, finalmente, está aqui conosco também Dom Luigi Ciotti, desde 95, em Testa Libera, quer dizer, é alguém que realmente nos atinge nas consciências. Mas passo a palavra para a Bárbara antes de começar com os palestrantes. Obrigada para Marcos, obrigada para todos. Sem limitar o tempo dos palestrantes com a minha introdução, eu gostaria de dizer por que Slow Food encara o problema da justiça social. O tema dos alimentos tem muito a ver com os direitos humanos, porque os alimentos, em termos de sobrevivência, atinge 7 bilhões de pessoas ou mais. Então, nós dedicamos 700 eventos e estes 5 dias para pesquisar a alimentação, os alimentos nos seus aspectos. E o problema dos direitos humanos foi também protagonista. Falamos de soberania alimentar e também acesso à terra, à água, que são recursos limitados, e então entra a questão dos direitos humanos e também os direitos dos trabalhadores indígenas, mulheres, e também direitos humanos aí. Também falamos em fome. A fome é um problema que atinge os direitos humanos e está associado à pobreza e não à falta de recursos. Aqueles que não têm regularmente acesso aos alimentos, isto é, eles não têm esse acesso porque são pobres e não porque não haja suficiente comida no mundo. É uma questão de direitos humanos. É por isso que uma das conferências mais importantes do evento Terra Madre este ano dedicamos o assunto da justiça social, porque com certeza não haverá paz sem justiça. Numa situação tão difícil como aquela que nós encaramos hoje, nós temos uma grande oportunidade, quer dizer, a regeneração.
que tem que ser, primeiramente, uma renovação do pensamento e da linguagem. Eu sempre falo que a primeira regeneração, a mais urgente e a mais difícil, é a regeneração do pensamento. Não vai ser uma ação espontânea, natural, tem que ser o resultado da vontade, tem que ser uma ação consciente. E é possível só se nós trocamos as nossas gafas. A mudança que já está acontecendo e vai acontecer faz com que nós possamos decidir se queremos ser parte do problema ou parte da solução. Com certeza, queremos ser parte da solução. É por isso que nós pesquisamos este tema utilizando linguagens diferentes e agora vamos ouvir testemunhas sobre projetos, ativismos, música, junto com palestrantes de alto nível e muito diversos. A nossa ideia é partir da alimentação para ir para um futuro de democracia, justiça social, liberdade, etc. E digo isso porque, com certeza, nós vamos nos salvar apenas se todo mundo vai se salvar. Obrigada, presidente. A alimentação, a gastronomia precisam de consciência. E se eles são praticadas com consciência, gera um movimento político muito importante, porque aqueles que não comem porque são pobres e não porque não haja comida. E lendo várias coisas antes de vir aqui, eu encontrei um convite de Carlo Petrini, que dizia que o prazer é um direito de todo mundo. E entre os prazeres, ele incluía também o prazer da gastronomia. E ele dizia, se conseguirmos este prazer gastronômico, mudanças positivas para a sociedade vão se criar com implicações, com repercussões para todo mundo. Então, combinar tudo isso junto, as exigências e o gosto. Infelizmente, isto não está acontecendo. E temos aqui 4 palestrantes que são muito diferentes entre eles, com uma vida muito diferente, mas têm em comum o fato que cada um deles, na vida deles, tentou fazer alguma coisa para os direitos sociais, a justiça social, alimentação e a comida para todo mundo. Então, eu vou convidar cada um deles para que compartilhem suas experiências durante 10 minutos, tentando fazer, com a base na experiência deles, tentando nos dizer o que nós também podemos fazer para encontrar uma parte da solução ao problema, para fazer alguma coisa de útil. Então, vou começar, claro, com Vitória. Vitória, por favor, nos fale da sua experiência e do que nós podemos aprender dessa experiência. Muito obrigada, Marco. Eu venho de uma comunidade indígena com agricultura de subsistência e durante séculos nós fomos autoeficientes, mas agora temos problemas. Eu fui embaixadora para a comunidade indígena e viajei muito e vi que os indígenas estão tendo muitos desafios. Em Paraguai, eu visitei uma comunidade na região de Chaco, onde uma comunidade tem 40 mil hectares que tradicionalmente eles cultivavam, mas durante a ditadura esta terra foi expropriada e foi um alemão que a
que a vendeu. E, claro, o problema da malnutrição das crianças aumentou muito. Eles até tinham que comprar água do que precisavam, porque viviam perto de uma pista. E este foi um problema que chegou até o nível nacional, mas os tribunais nacionais disseram que não era possível fazer nada, porque havia acordos bilaterais com a Alemanha, então não podia expropriar essa terra. Então, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos foi efetivamente consultada, e eles disseram que havia uma violação dos direitos humanos e a terra foi devolvida. Eu visitei esta terra em 2014. A decisão da Corte foi de 2007, mas a decisão ainda não foi aplicada e até houve casos de assassinato. Eu também visitei o Brasil. Visitei uma barragem no Brasil e havia pessoas que dependiam do peixe do rio Xingu e já não há peixe, porque, claro, a água fica presa na barragem, e então o peixe não atinge mais as áreas do rio. É o que acontece muitas vezes na América Latina. Então, a minha conclusão foi que sem um direito à terra, uma segurança à terra, um direito à pesca e à floresta, sem que tudo isso seja reconhecido, há problemas alimentares. E a cultura associada aos alimentos, este saber vai desaparecer. Estes são os problemas das pessoas no que diz respeito ao direito à alimentação. Em termos de solução, minha proposição é insistir para que o direito aos alimentos, ao território, à terra, seja reconhecidos, que haja leis nacionais e também o direito de ser consultados cada vez que há um projeto do governo, como, por exemplo, uma barragem na região deles, ou também grandes plantações, por exemplo, agrícolas. No Mato Grosso aconteceu isso, um grande engenho de cana-de-açúcar, mas também cultivos de soja, e muitas pessoas foram mortas porque lutavam contra a expropriação da terra deles. Este é o tipo de problema que nós estamos enfrentando. Pessoas ricas que se apropriam de grandes superfícies de terra com floresta, é terra também dos indígenas, e também os barcos de pesca de grandes dimensões que pescam nos oceanos. Então, o direito à pesca também deveria ser reconhecido. No meu país, nas Filipinas, temos mais de 7.000 ilhas e muitos são os pescadores. Então, nós conseguimos uma lei para proteger os direitos dos indígenas, principalmente para que as águas dos ancestrais sejam demarcadas, aquelas águas que são tão fundamentais para estas comunidades. Então, agora são protegidas. Uma grande parte do peixe que tinha desaparecido voltou, e também outros recursos do mar voltaram, e agora a situação é melhor. Então, poderia ser uma solução. E também que sejam consultadas as comunidades para os problemas que atingem a comunidade. E a maioria das pessoas é evidente que não gostam que haja uma monocultura. Por exemplo, na África, os pastores dependem dos pastos, mas há pessoas muito ricas, por exemplo, do Oriente Médio, que foram para lá, na África, para comprar parques para a caça, e tudo isso está criando problemas.
E há denúncias, várias denúncias, mas depois não levam para muito. Então, nós podemos gastar muito dinheiro fazendo denúncias, apresentando queixas, mas a aplicação, a implementação é o problema, porque o Estado não implementa, as empresas não escutam. Então, é um trabalho que nós temos que intensificar para dar mais poder às nossas comunidades para que realmente possam parar este tipo de desenvolvimento nos seus territórios. Devemos apoiar o esforço para que estas comunidades possam transmitir seus conhecimentos às novas gerações que vão continuar a tradição e a cultura do passado. E, enfim, devemos assegurar que as mulheres também sejam envolvidas no processo. As mulheres indígenas são as produtoras de alimentos e também as que fornecem água, mas muitas vezes não têm a possibilidade de se expressar e nós devemos nos assegurar que elas também tenham uma voz para expressar seus pensamentos no que diz respeito aos alimentos e à segurança alimentar. Allora, la prima ricetta è cercare di dare. Então, primeiro, devemos assegurar mais capacidade na toma de decisão às comunidades e mais voz aos jovens e às mulheres. São três elementos fáceis de pensar, mas difíceis de implementar. Antônio, qual é a sua experiência? Quer dizer, que tipo de aprendizagem podemos tirar da sua experiência para as nossas vidas? Ok. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos que compõem aqui essa conferência. Boa tarde, senhoras, senhores. Primeiro, dizer que estou imensamente honrado e feliz de estar aqui, porque há 11 meses atrás eu estava dentro de uma UTI, me recuperando de um ataque cardíaco. E estar aqui hoje, celebrando o Terra Madre com todos vocês, é um momento ímpar na minha vida e muito importante. Eu faço parte de uma rede de produtores orgânicos no sul do Brasil, Rede Ecovida, e sou assentado do crédito fundiário, uma forma que o governo do Brasil aporta recurso financeiro para que nós compramos o nosso lote, o nosso terreno rural, e ali façamos a nossa plantação. Uma das maiores experiências que eu trago é a questão da alimentação escolar, que hoje envolve mais de 70 milhões de alunos no meu país, e que, infelizmente, o governo de lá, que oxalá daqui a uma semana a gente consiga mudar, não aprovou, por exemplo, o aumento de 33% no valor que é destinado à compra da alimentação escolar para os nossos alunos, que hoje ela varia de 7 a 10 centavos de dólar por aluno. Uma miséria. Nós não temos mais políticas públicas que incentivem o agricultor a se manter no campo. O programa de aquisição de alimento praticamente não existe mais no Brasil. E nós precisamos urgentemente, e isso nós utilizamos o Slow Food como uma ferramenta, chegar mais próximo às comunidades produtoras de alimento e buscar soluções que não dependam diretamente de políticas públicas. Porque água, acesso à terra, acesso à casa, acesso à saúde, que são políticas públicas importantíssimas para nós que estamos no campo, infelizmente nos têm sido negadas. Então, nós precisamos, de alguma forma, nos unirmos, e aí entra todo o trabalho que a gente vem fazendo junto com a agroecologia, junto com o Slow Food, para tentar levar algum alento, alguma esperança para quem está no campo. Hoje nós somos 33 milhões de pessoas que em algum momento do dia não sabem o que tem que comer no meu país. E isso é muito ruim a gente falar isso, porque quando a gente come, a gente acaba pensando no outro que não tem o que comer. Eu que produzo alimento, eu fico pensando naquele que o meu alimento não consegue chegar até ele.
Hoje, me alimentando aqui na cantina do Terra Madre, a gente fica observando, né, que ainda não temos um olhar para o não desperdício, para pensar naquele que não tenha comida. Esse é um ponto também que nós podemos usar no nosso dia a dia. O não desperdício, o reaproveitar. Quando falamos em regenerar, entendo eu que é o regenerar primeiro aqui dentro de mim. O que eu posso transformar em mim que pode chegar até vocês. Então, quando eu produzo e uso as sementes dos meus antepassados, é como uma permissão de alguém lá em cima para que eu continue produzindo esse alimento. É uma missão. Então, a gente fica preso a um sistema que é extremamente dependente. Nós tivemos no nosso país, no Brasil, auxílio emergencial durante o Covid. Os agricultores não tiveram acesso. Agora nós temos novamente auxílio. Os agricultores estão fora. Nós vivemos algumas situações no Brasil de empresas que estão substituindo alimentos por subalimentos. Estão vendendo produtos dizendo que são leite, mas não é leite, que é carne, mas não é carne. Você entrar num supermercado e está o pé de frango ou orelha do porco com preços absurdos, que a gente poderia colocar como 2 a 3 euros o dólar. Então, entendo que a forma que nós começamos a fazer dentro de casa pode transformar. Não entendo que a gente possa fazer o macro. Não é isso. Eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar a mim mesmo. E, a partir dessa minha mudança, fazer com que o meu vizinho também consiga mudar. E isso vem muito de acordo com o que a gente pensa na agroecologia. Não adianta eu plantar, estar bem, estar feliz, se eu olho para o lado e meu vizinho está mal, está comendo transgênico, ele não sabe se vai comer. Então, são situações em que a gente precisa avançar muito no Brasil. Eu trouxe até aqui, me permite, uma cola, porque a gente vai falando e acaba esquecendo alguns pontos importantes, se me permite, serei breve, mas são situações que a gente está passando lá. Uma das primeiras ações que o nosso presidente atual fez foi extinguir o CONSEA, que é um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, de suma importância para todos nós, que trabalha e trabalhava muito fortemente a questão do direito humano à alimentação, ou seja, trabalhava com que todos os brasileiros pudessem ter direito a uma alimentação saudável. Foi reduzido significativamente, muito grande a redução, na questão de FUNAI, ICMBio, INCRA, CONAB, que são entidades de controle social. Hoje a gente tem uma inflação nos últimos 12 meses de aproximadamente 30%, né? E o valor do PNAE defasado, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, está em 63%. Quando a gente fala alimentação escolar, eu participei muito tempo, e a minha cooperativa que eu faço parte entrega alimento escolar nas escolas. Outro dia nós fomos entregar na escola que meu filho estuda, e isso também é motivo de muita alegria e orgulho. Quando a gente fala na questão da alimentação escolar, muitos alunos no Brasil têm apenas uma refeição no dia, que geralmente é aquela refeição na escola. Então, é muito importante que a gente consiga superar esse momento tão difícil no nosso país, e a gente sabe que não pode também jogar todas as cartas apenas na mão do governo, do Estado. Por isso, eu acho importante o nosso trabalho enquanto ativista do movimento Slow Food, para levar o bom, limpo e justo para todos. Todos têm que ter direito a esse alimento. Como disse aqui a mensagem anterior que o senhor leu do Carlo Petrini, esse prazer, ele nos é negado. Então, nós temos que lutar para avançar cada vez mais e conseguirmos que esse alimento chegue à mesa de cada brasileiro. Mas a fome não é um problema do Brasil. A fome é um problema do mundo. E eu acho que esse é um papel importante do Slow Food, porque o Slow Food está presente em todo o mundo, ou praticamente todo. Então, basicamente, é como eu penso que nós deveríamos começar a praticar, a partir de então, essa questão de combate à fome, de combate
a toda forma que a gente vê que dificulte a questão da agricultura, como a companheira estava citando, Mato Grosso e outros pontos no Brasil, da monocultura, do agrotóxico. Nós tivemos liberado, em período curto de um ano, mais de 500 agrotóxicos no Brasil. E não sei se a maioria sabe, quando você tem uma propriedade que produz com agrotóxico e uma que é orgânica, agroecológica, dependendo da deriva, 120 quilômetros que você aplica o veneno aqui, vem aqui na minha que não aplica o veneno. Então, está ficando cada vez mais difícil se produzir alimento limpo, porque nós temos políticas que não vislumbram, que não nos apoiam, e somente apoiam a questão da produção com agrotóxico. É isso. Grazie, la fame nel mondo non è un problema, la fame non è un problema brasiliano ma è un problema del mondo, ma se non si risolvono i singoli problemi non si risolve il problema in generale. Willy, se ti posso chiamare così, diceva lei, ha detto no fish, no culture, che potrebbe essere il titolo di una canzone, se non tua, di Frank Zappa, direi. Se non arriva il pesce a valle, la comunità muore perché non mangia, quindi ha sottolineato il legame fra mangiare e la possibilità di crescere. Allora tu come affronti questi problemi e come ci puoi aiutare a raccontarli? In qualche misura devi parlare rigorosamente da rapper adesso. No, beh, guarda, già scova l'intruso, nel senso che in questo parterre non so bene. Non ci sono intrusi qua, se l'intruso sono io, credimi. No, però è per dirti, io faccio musica, quindi in realtà non sono un attivista, non mi ritengo tale. Mi occupo poi di tutto, della sfera dell'inutile, perché poi l'intrattenimento, la musica di per sé non è fisicamente utile a qualcuno, non aiuta qualcuno a mangiare, se no magari me e i musicisti che suonano con me, ma in generale non migliora il mondo direttamente, però è un mezzo col quale si può provare, oltre a intrattenere le persone, anche a raccontare certi temi o mettere in luce certi temi che non sempre vengono trattati. Il rap, ma anche il cantautorato a cui io mi ispiro, sono forme di musica che hanno sempre tenuto, come dire, certi temi che sono i diritti, perché poi si parla di diritti umani, diritti civili, diritti sociali. In realtà il fatto che la lotta può essere portata avanti solo se è intersezionale, solo se tutti i diritti vengono considerati. La grande discriminazione che viviamo oggi è sicuramente quella del denaro. O que nós vivemos hoje é baseada no dinheiro. In qualche modo aiutare a mettere in luce certi problemi. E se eu posso, assim, ajudar, salientar alguns problemas, é bom. Se as pessoas refletem sobre os assuntos nas minhas canções, bom, isso pode ser útil. Eu penso que ajudar com a música, com a arte, é possível fomentar a empatia, é possível para, assim, mobilizar todos de uma forma que as pessoas podem se interessar por coisas que não as tocam diretamente. Essa é a minha tentativa. E aqui vai a sua explicação sobre por que você não é inútil. Mas os direitos são algo de simples, se quisermos. O direito de fazer o que você quer, sem causar assim, prejuízo para mim. Como é que a audiência... qual é a reação da audiência? Mas eu acho uma reação com os mais jovens. Os jovens não pareciam assim comprometidos. Eu sou da geração 2001. E a mensagem foi: vocês não precisam lidar com coisas de política. Agora, 20 anos mais tarde, eu acho que os jovens cuidam do ambiente, mas para falar Chico Mendes, a luta tem que ser levada à frente com grande compromisso. Eu penso que a falta não é da audiência das pessoas, não são as pessoas, a gente que são ignorantes. Acho, assim, a tarefa do comunicador, não? Os comunicadores têm que educar
É importante levar à frente uma proposta que possa, assim, ajudar a procurar algo de profundo, de mais abrangente, do que fofocas na televisão, por exemplo. É importante desenvolver um pensamento crítico. E não é com a mídia, o social media, que é possível fazer tudo isso. É importante escutar também, ouvir e tentar perceber o que não é muito claro. Eu tenho 37 anos e eu poderia ser o pai de alguns dos meus torcedores, mas eu procuro ser melhor porque eu procuro escutar com a minha música. Eu acho que escutar os jovens e levar em conta a diversidade é algo que eu já ouvi quando eu era jovem. Mas o problema, eu acho, é que nós não somos capazes de entender os jovens. Não são os jovens que erram, mas somos nós que não os entendemos. Por isso, acho que a mensagem aqui é levar os jovens a colocar mais uma pergunta, né? Aqui vai a minha pergunta para o Chote. Conforme com a sua experiência, o que é que pode nos ajudar a mudar algo na nossa vida quando essa palestra vai acabar daqui meia hora? Eu represento nós. Eu represento aqui um conjunto de associações, pessoas que se juntaram nos últimos anos. Esse conjunto se chama Libera. Libera é uma associação de associações na luta contra a criminalidade, a violência, a corrupção e as máfias. O problema da máfia, da corrupção, é um problema transversal, global. Libera nasceu depois do homicídio do juiz Falcone e sua família, e depois também do homicídio do Borsellino e dos policiais que estavam com ele. E houve outros ataques, pessoas foram matadas pela violência criminal no nosso país. E por isso nós, como grupos cidadãos, pensamos o que é que nós podemos fazer. E, em 1995, nós juntamos muitas assinaturas para se confiscar os bens dos criminosos. E esses bens, esse dinheiro criminoso, dessa forma, foi voltado para a comunidade. E esses bens são campos, empreendimentos agrícolas. Bom, com um leilão público, esses bens foram devolvidos e nós organizamos cooperativas de trabalho. Dessa forma, esses bens foram partilhados com a comunidade. Escolher o cultivo orgânico foi muito importante. As cooperativas têm que ser autônomas. Os produtos dessas cooperativas são assim desenvolvidos por profissionais. Trata-se de produtos de qualidade e tem que ser assim comercializados no mercado. Essas cooperativas ofereceram uma grande oportunidade para jovens que encontraram a sua dignidade, a sua liberdade com um trabalho digno, com produtos limpos.
essa realidade chama-se Libera e não se encontra só na Itália, se encontra também na América Latina e na Europa. Há 2 meses nós viajamos na Argentina, porque na Argentina tem uma grande vontade muito parecida com a Itália. A ideia é de confiscar os bens dos corruptos para dar liberdade e dignidade a muitas pessoas. E tem também a vontade de realizar produtos que sejam alimentos limpos, justos e saudáveis. Muito bem. Isto é o que nós fizemos na Itália. Trata-se de nós, de um coletivo que juntou muitas forças, mas há oponentes. E os oponentes número 1 são mafiosos criminosos, porque por eles é um grande choque de ver que o poder que adquiriram com a violência e as atividades criminosas, às vezes matando pessoas, ver que o poder dele é atacado e é voltado, é dado para jovens, para cooperativas, é de fato quase uma ofensa para eles, uma palmada, para assim dizer. O uso social dos bens dele é também uma maneira de melhorar, de purificar, se quisermos, as terras também. Porque no passado, esses bens, essas terras eram o resultado de um ato criminoso. Isso me leva a dizer que na Argentina, na Albânia, em outros países, nós estamos trabalhando para assim expandir, para aumentar o nosso trabalho, envolver mais pessoas e tirar esses bens das mãos dos criminais e devolvê-las para as comunidades e oferecer um trabalho digno, produtos justos. Tudo isto faz parte de um contexto mais amplo, mais abrangente. E nós temos que falar em voz bem alta. A fome é um crime. Não é aceitável que hoje, na Terra, quase 1 milhão de pessoas, ontem eram 828 milhões de pessoas, quase 1 milhão de pessoas estão passando fome, que significa a morte para muitos. Isto não é aceitável, não é possível. O problema da segurança alimentar abrange 2 bilhões de pessoas. É uma vergonha que tem que chocar todos. Como a desnutrição. Esses 3 problemas têm que ser resolvidos. Todos temos que nos mobilizar para resolvê-los. A pobreza, as pobrezas nas suas formas é negativa, mas tem também uma vontade política que não faz o que é preciso fazer. E nos últimos 3 anos, deu um passo para trás. A fome aumentou, a insegurança aumentou e também a desnutrição na terra. Parte do problema foi a Covid, mas as guerras também, os conflitos. Tem 59 conflitos. Tudo isto fomenta e aumenta estes problemas. Por isto, nós temos que colocar o assunto da fome, o assunto dos alimentos, porque a gente morre por causa da fome.
A fome é um problema em muitas regiões do mundo e causa migrações. O desespero de milhões de pessoas é um problema. Mas tem também uma fome de liberdade, de dignidade e democracia. E nós lidamos com esse tipo de fome, quer dizer, libertar as terras que pertencerão aos criminosos, aos corruptos. E se vocês encontrarem algumas lojas, alguns produtos com aquela marca Libera Terra, tem também as palavras das terras liberadas, dalle terre liberate. O que é que significa? Significa que nós temos que, assim, ser vigilantes, porque o direito à comida é um direito fundamental. É um direito que possibilita todos os outros, porque se a gente não comer, a gente morre. Se a gente não bebe, a gente morre. E agora nós, hoje, temos 4 milhões de pessoas que sofrem por causa da escassez de água, da seca. Por isso, o uso global da água para irrigação aumentou, mas a água potável representa só 2%. E o uso para os seres humanos é só 0,1%. Isto não é aceitável, não é possível. Precisamos de, assim, mudar a nossa atitude. Vocês me ensinaram, vocês são mestres, não é possível que no mundo 3 multinacionais tenham 63% do mercado das sementes e 65% do mercado dos agrotóxicos. Não é possível, não é possível. E cada um por um lado, o outro, no planeta, cada um de nós estamos chamados para nos juntar. Allora, ricordate, libera terra in Libera terra em libero Stato, quer dizer, uma terra livre num Estado livre. Temos apenas 15 minutos. A minha proposta é de fazer outra pergunta rapidamente, falando na atualidade. E gostaria de perguntar aos nossos 4 palestrantes qual é a preocupação maior que eles têm entre as muitas que nós encaramos cada dia, quer dizer, o aumento das matérias-primas, a inflação. Nós nos queixamos da inflação, mas no Corno da África, Somália, Etiópia, a inflação atingiu 44%, quer dizer, 5 vezes a nossa. Há problemas que nós nem conhecemos. Qual é a ameaça maior? A falta de matérias-primas, o preço da energia, a escassez da água, a falta dos cereais, a falta de cérebro na maioria dos políticos, ou a guerra dos homens um contra o outro. Então, qual seria o primeiro problema para remodelar, para começar de novo? Vitória. Obrigada. O direito dos pequenos agricultores, porque são eles que alimentam a terra, o mundo. Então, deveria ser protegido e incluído os povos indígenas. E no que diz respeito aos cereais, que são fundamentais, as sementes, a biodiversidade no mundo, assim como o cuidado dos nutrientes do solo. Então, eu acho que os pequenos produtores, os pequenos agricultores deveriam ser protegidos e deveriam continuar a ter o direito de trabalhar sua terra. E o controle dessas grandes corporações, dessas grandes empresas sobre o campo deveria ser eliminada. Antônio, de onde é que começaria o senhor?
Não vou sair muito dessa resposta da nossa companheira aqui do evento, porque, como agricultor, um dos pontos que mais nós sentimos ameaçado é a questão das sementes. É o que estamos discutindo no Brasil. Além das sementes, a questão das abelhas. Se eu não tenho abelha, eu não tenho comida. A questão é muito forte. Se nós não olharmos para a questão das abelhas, nós poderemos ter terra, água, semente e não termos alimento, porque não teremos agentes polinizadores. Nós temos outros agentes polinizadores, mas a abelha tem um trabalho essencial para a agricultura familiar. Então, eu colocaria tudo que foi dito antes e colocaria como de suma importância a questão da abelha e a questão das sementes. Hoje, no Brasil, nós temos uma lei que a cada ano 20% de tudo que é produzido orgânico já tem que ser sementes orgânicas. 20% ao ano, em 5 anos teremos 100%. Eu acredito que a questão não vai superar se nós não cuidarmos da questão da abelha. Como eu digo, para mim é algo fundamental. Grazie molto. Allora, le materie prime, anzitutto. Então, matérias-primas. E você? Eu começaria com a degradação cultural, porque o sistema econômico capitalista não é apenas o nosso sistema, mas é uma forma mentes, porque maximizar os benefícios econômicos é o único objetivo não apenas das empresas, mas também dos políticos, dos artistas, quer dizer, ganhar €1 a mais do dia anterior, fazer um like a mais do dia anterior, maximizar os benefícios. Então, tudo isso faz com que perdamos de vista as pequenas realidades, porque as grandes empresas se apropriam da terra, por exemplo. Então, eu diria que deveríamos começar conosco. Eu não lido com agricultura, começaria com as pessoas para nos treinar e sair dessa lógica que vem como único objetivo o enriquecimento. Então, realmente voltar a uma dimensão onde não queremos apenas nos enriquecer economicamente, ou também de reputação, visibilidade, atenção. Então, esse não deveria ser o objetivo. Deveríamos começar com isso. Obrigado. Então, poderíamos ganhar €1 menos a cada um. Don Ciotti. Gostaria de dizer que a doença mais terrível, pelo menos na Itália, é delegar. Quer dizer, é sempre responsabilidade dos outros fazer alguma coisa. Os neutrais são os piores, aqueles que simplesmente olham e não se assumem a parte de responsabilidade que é deles. E há também uma resignação, porque muitos acham que as coisas nunca vão mudar. Então, um desafio educativo e cultural. E a cultura que faz com que as consciências se despertem. E também o papel da informação, porque há muita ignorância, muita inconsciência, muita simplificação demais. Precisamos fazer um grande desafio para dar as ferramentas para despertar as consciências. Estou falando da Itália, onde existe um analfabetismo de volta, quer dizer, aqueles que perdem a capacidade de raciocinar, incrível. É o segundo lugar na Europa para no que diz respeito à pobreza educativa, muita dispersão escolar. Então, precisamos de uma luta para que realmente se conscientize as pessoas e ficar perto daquelas que lutam para a sua dignidade e sua liberdade. Porque quando os jovens encontram pontos de referências verdadeiros, coerentes e críveis, se torna maravilhoso, são maravilhosos. Não devemos decepcionar os jovens. Devemos fazer com que a política assegure políticas que sejam atentas, sérias, verdadeiras. Não é suficiente dar aos jovens um papel de vez em quando, mas eles precisam de um papel sempre.
Quindi niente, abolire il culto della delega e abolire il culto della neutralità, io aggiungerei, sostituirei, abolirei il culto degli alibi, perché quando c'è un alibi c'è una soluzione falsa ai problemi. Io temo che voi siate tutti d'accordo con quello che sia stato detto sino a questo momento e quindi forse questo dibattito alla fine è inutile, ma forse non lo è perché è servito a rafforzare le vostre convinzioni. Io vi ringrazio per essere venuti. Vi dico solo che, in conclusione... E, concluindo, eu queria agradecer aos intérpretes, que também agradecem. E, para acabar, temos uma mensagem da Márcia Chatelain, Prêmio Pulitzer. Eu queria agradecer a Antônio Augusto Mendes, que viajou do Brasil para falar 15 minutos com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço também ao Willy Peyote, que falou 15 minutos e chega do centro do Turim, por isso viajou menos, mas agradecemos. Agradecemos também o padre Luigi Ciotti, que foi muito inspirador. Agradeço também a Victoria. Por favor, alguém escreva a página italiana da Wikipedia sobre o seu povo. E não esqueçam de ler o meu jornal, A Stampa. Aqui vai a mensagem, a mensagem da Márcia. Eu sou uma acadêmica e eu escrevi um livro, The Golden Arches of Black America. Eu estou muito feliz de vos levar essa mensagem para vocês em Turim. Eu teria gostado de estar com vocês, mas não pude. E acho muito útil ter a possibilidade de falar sobre o assunto da justiça social na Terra Madre. Eu vou dizer o seguinte: quando nós pensarmos sobre o que o nosso planeta precisa em termos de justiça social, temos que pensar nos modelos de consumo, de produção, e também temos que pensar no fato que o clima forçou povos inteiros a se tornar refugiados. Por isso, os recursos que nós temos na natureza não sempre são regenerados. Por isso, temos que pensar na sustentabilidade. Eu penso muito no papel da comida na sociedade. A pergunta aqui é como podemos ligar a justiça social com os assuntos climáticos. E movimentos como o Slow Food podem colocar um enfoque sobre esse tipo de conversa. A questão da justiça social não é limitada simplesmente na questão da terra e da natureza, mas é fundamental perceber como as escolhas das pessoas cada dia influenciam tudo isto. Escolhas como os recursos são utilizados. Por isso, o Slow Food tem no seu coração o fato que, através de uma reflexão muito profunda, podemos criar uma visão que não encontra soluções de repente, mas leva tempo. Temos que pensar muito como podemos trazer justiça social. Eu penso que se as comunidades têm oportunidades de falar, de ter um intercâmbio, então vai ter mais oportunidades para ter uma visão sobre um futuro sustentável. A nível global, o enfoque é colocado no meio ambiente, mas questões como a justiça social, o gênero, também faz parte da solução. A solução que nós procuramos tem que levar em conta um mundo que muda. E
tem também que levar em conta as histórias diferentes dos povos do mundo. Tem muitos desafios que os nossos países têm que encarar. E temos que chegar a uma abordagem dinâmica e também muito participativa. Por isso, eu penso que o Slow Food tem a oportunidade de pensar na justiça, nas pessoas, tem que inspirar as pessoas nessa altura, tem que pensar nos atores que são visíveis, mas também nas forças invisíveis que influenciam o que nós fazemos. Por isso, é maravilhoso que tenham palestras como esta, porque não falam só da comida por si, mas falam da comida como uma fonte fundamental, como um desafio, mas também como uma oportunidade para um pensamento mais dinâmico. Por isso, eu espero que o Slow Food e esses encontros sejam um sucesso e, quem sabe, se Deus quiser, a próxima vez eu vou estar lá com vocês.